A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Olá, querido povo de Deus! Estamos começando mais uma edição do programa Vida Pastoral, neste sábado, dia 13 de setembro, edição de número 471. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, em pastoreio e comprometimento. E desde já queremos cumprimentar os ouvintes das rádios que transmitem o programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9, Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, Rádio São José de Mafra, FM 96.9, e também as web rádios Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Vida Nova, de Jaraguá do Sul, e Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta. Também cumprimentamos a você que nos escuta pelo Spotify e pelo YouTube. Quero, desde já, cumprimentar meu colega de hoje de gravação, o Matheus. Seja bem-vindo. Olá, Júlia. Olá, Padre. E também olá você, ouvinte do programa Vida Pastoral. Hoje o programa tá um pouquinho diferente. Vocês percebem que, ultimamente, né, o programa está sendo gravado por mim e pelo Julian. Hoje o Julian não está. E o Padre Ademilson, que é o âncora deste programa, também não. Mas temos um convidado muito especial para representá-lo à altura. Seja bem-vindo, Padre Ronque. Bom dia, com muita alegria eu estou aqui com esses dois jovens, a Júlia e o Matheus. Que alegria chegar ao coração de vocês através das mídias e dessas rádios. Nesse final da semana, nós estamos celebrando a exaltação da Santa Cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa vida e ressurreição. Por ele somos salvos, curados e libertados. Padre, fazia um tempinho que o senhor não estava aqui conosco no programa Vida Pastoral, então é uma alegria muito grande tê-lo novamente em nosso meio. Como a gente sabe, né, relembrando os nossos ouvintes, o senhor é vigário geral da nossa arquidiocese e também é pároco da catedral. A catedral está há algum tempo já passando por um processo de revitalização. Daqui a pouco a gente inicia as comemorações rumo ao centenário da diocese. A gente não vê a hora de ver a catedral pronta, acredito que para vocês que estão todos os dias ali em meio a obras, mais ainda. Mas conta um pouquinho pra gente em que etapa que está a nossa catedral. Estamos muito contentes, inclusive com toda a colaboração que as paróquias nos ajudam, não é? E avançando a cada dia, não é? Com o processo agora da iluminação, com o processo do presbitério, com o processo de já nos preparar para o piso. Ano que vem, a grande força será o piso, não é? E estamos bem contentes e avançando, porque nós temos um trabalho duplo. Primeiro, é o operacional, que é o dia a dia da casa e também o trabalho. Então, quando termina o trabalho, a gente tem que preparar a nossa catedral para as celebrações e a vida continua. E o nosso povo tem nos respondido muito bem, não é? Com paciência, com oração, com dedicação e colaborando sempre para que a oração e o trabalho andem de mãos dadas a partir da caridade e da paciência. E para quem ultimamente foi até a catedral, a gente já percebe como ela tá ficando cada vez mais bonita, né? Agora com esse trabalho interno dentro dela, principalmente ali no presbitério, aos fundos do presbitério, a gente consegue ver mais a diferença, né? Antes era um trabalho que a gente não enxergava tanto. As duas sacristias na porta da entrada, está pronto também a cripta, não é? A cripta para os lóculos, quem quer adquirir para os nossos falecidos, para colocar as cinzas, os ossos, né? Conforme cada um pensa. Já está muito bem procurado, não é? E será um grande centro de oração e de paz e de descanso ao respeito para com os nossos falecidos. Que bom, Padre. E a gente fica feliz de poder falar mais uma vez sobre isso, até porque a catedral é a casa-mãe da nossa arquidiocese e de todas as outras paróquias. Então, a gente deixa o convite a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral também, que há algum tempo não passam pela catedral. Apesar de estarem em reformas, as missas continuam normalmente e cada vez ela está mais bonita. E nós estamos, Júlia, com visitas das paróquias, não é?
vem visitar a casa-mãe, os padres celebram a liturgia com tudo, e amanhã nós vamos ter a missa das 19, 500 pessoas que vêm lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Bento. Eles vêm fazer a sua peregrinação, porque a catedral também é o lugar das indulgências do Ano Santo. Primeiro eles passam em São Francisco, Nossa Senhora da Graça, e à noite eles vêm celebrar conosco. É uma grande preparação das nossas lideranças, com muita alegria, e as paróquias já visitaram ao longo deste ano, e eles saem contentes, alegres, animados, e nós também nos sentimos revitalizados, porque é uma missão, vem reanimar, nos encorajar e nos impulsionar, não é, para o centenário de 2027. A gente se sente parte, né, padre? Todos nós fazemos parte da catedral. Todos nós somos parte da catedral. A catedral é essa igreja-mãe que nos acolhe. E nos sentimos todos pertença, desde o mais perto, desde o mais distante, não é? Para nos sentir acolhidos na mãe que nos acolhe, nos protege e nos envia à luz de São Francisco Xavier para sermos missionários anunciando a alegria do Evangelho. E falando em Evangelho, vamos dar continuidade ao nosso programa Vida Pastoral com a leitura da Palavra de Deus. Então, eu convido você a acompanhar com a gente a leitura de hoje do Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos de 13 a 17. Leitura da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos neste domingo na exaltação da Santa Cruz. A cruz é a nossa vitória. A cruz é a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. Desceu dos céus, encarnou-se, e Jesus, obediente até o Pai, entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, derrama o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Humilhou-se e foi exaltado. E assim a nossa vida. A nossa vida é um peregrinar. Meus queridos rádio ouvintes, você que está conosco, quanta saudade, o meu abraço, a minha proximidade, agora nesse momento de coração a coração, não é? Então, Deus amou tanto o mundo, que nos enviou seu próprio Filho para me amar e me salvar. E quando eu for elevado na cruz, eu atrairei todos a mim. Jesus leva todos nós consigo para o Pai. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós queremos recordar a Santa Cruz, não é? A cruz da vitória, o grande mistério da ressurreição do Senhor vivo, presente no meio de nós. Retomando uma antiga tradição da Igreja, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Contemplamos o mistério do nosso Redentor crucificado, que manifesta ao mundo a sua livre entrega por amor, e olhando para a cruz do Cristo, lembremos-nos dos crucificados de nosso dia, de nossos tempos, de hoje, os pobres, os doentes, os descartados da sociedade, as vítimas das guerras, tantas famílias, crianças, mães e das desigualdades de tantos outros. E celebramos esta festa, manifestemos ao Senhor toda a nossa esperança. Olhamos para a cruz do Senhor
E aí está a nossa esperança. Depois, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho está inserido no contexto final do diálogo de Jesus com Nicodemos. Refletindo sobre ele, em 2 pontos temos: Jesus, o único que desceu do céu, revela o grande amor de Deus pelo mundo ao permitir a elevação do Filho unigênito na cruz, garantindo, de fato, aquele que nele crê tenha a vida eterna. A referência à serpente levantada no deserto, mencionada na primeira leitura, que nós vamos ver o profeta Moisés, serve de base para o argumento decisivo. Do mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, entronizado, exaltado, na cruz para a salvação do mundo, a concessão da vida aos fiéis em Jesus. Aqui, a serpente faz alusão à vida concedida por Cristo na cruz. Mas foi exatamente uma serpente que seduziu a humanidade, o velho homem, Adão e Eva, com o fruto da árvore no paraíso, conduzindo-a ao pecado e ao rompimento da aliança com Deus. Se daquela árvore não se podia comer do fruto, da árvore da cruz, que é Jesus, o novo Adão, fruto maduro de humanidade, todos podem se alimentar, recebendo novamente a condição de filhos e filhas de Deus, recuperando a graça e a comunhão com o Pai. No mundo, o cosmos, o Evangelho de João possui basicamente 3 significados. Primeiro, o ambiente terreno natural, a criação onde a humanidade habita. Segundo, os adversários, inimigos, resistentes à luz, à verdade e à vida, que são o próprio Jesus. Jesus é a vida, é a verdade. E o terceiro, aqueles que receberam pela fé a pessoa de Jesus Cristo, como a vida eterna e como a palavra portadora de salvação da vida. Assim Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. A devoção ao culto, à Santa Cruz, na qual Cristo deu a sua vida por nós, remonta aos começos do cristianismo. A Igreja canta com entusiasmo a Santa Cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Pois foi o instrumento da nossa salvação. Se a árvore a cuja sombra os nossos primeiros pais pecaram foi a causa de perdição, a árvore da cruz é a origem de nossa salvação eterna. Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. O caminho da santidade passa pela cruz, e Deus nunca nos dá a cruz maior do que as forças que podemos carregar. Cada um carrega a sua cruz com paciência, com caridade, para a nossa salvação, para a nossa purificação, porque é a cruz que cada um tem forças e consegue carregar. E ganha sentido todas essas realidades que tanto precisam dele, como são a doença, a dor, as aflições econômicas, o fracasso, a mortificação voluntária. Deus abençoa com a cruz quando quer conceder grandes bênçãos, grandes bens a um dos seus filhos, a quem, então, com particular predileção, olha para a cruz. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Pegue a cruz, busque a cruz e me siga. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Então, que a cruz do Senhor seja a nossa salvação e a nossa vitória. Não são poucos os que fogem e abandonam a cruz de Cristo e se afastam da verdadeira alegria, da eficácia sobrenatural, da própria santidade. Foge de Cristo. Levemos a cruz sem rebeldia, sem queixas, mas com muito amor e com muita misericórdia. Jesus, obediente até a cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo seja a nossa vitória e a nossa salvação. É possível que tenhamos aprendido desde nossa infância, nossa mãe, nossa avó, a fazer o sinal da cruz sobre a nossa testa, os nossos lábios e o nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nosso coração, em sinal eterno da fé que professamos. A cruz é a árvore de riquíssimos frutos, arma poderosa que afasta todos os males e espanta os inimigos da nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos nosso Senhor dos nossos inimigos. Dizemos todos os dias, ao persignar a cruz, ensina que é o escudo, é o troféu contra o demônio. Isso que nos fala é São Damasceno. A cruz é o escudo e afugenta o maligno de nós. Abracemos e olhemos e contemplemos a cruz como fazia Santa Teresinha do Menino Jesus, contemplativa da cruz de Jesus. É um sinal para que não sejamos atingidos pelo anjo exterminador, como diz a Escritura. É o instrumento para levantar aqueles que caem, o apoio para os que se mantêm em pé, o bastão dos débeis, dos fracos, o guia dos que se extraviam, a meta dos que avançam na saúde da alma e do corpo. A cruz apresenta-se na nossa vida de diversas maneiras: doença, pobreza, cansaço, dor, desprezo, solidão. E hoje devemos examinar como é a nossa disposição habitual em face dessa cruz, que às vezes se mostra áspera, dura, cansada, pesada, mas que se a levantamos com amor, converte-se em fonte de purificação, de vida e também de alegria. O amor à cruz produz abundantes frutos na alma. Em primeiro lugar, leva-nos a descobrir Jesus, que sai ao nosso encontro e carrega sobre os seus ombros a parte mais pesada da contradição. A nossa dor, associada à do Mestre, deixa de ser o mal que entristece e arruína e converte-se em meio de íntima união com Deus. A cruz de cada dia é uma grande oportunidade de purificação, de desprendimento, de aumento e de glória. O trato e a amizade com o Mestre ensina-nos a ver e a enfrentar as dificuldades que se apresentam com um espírito jovem e decidido, sem nenhum assombro de tristeza ou de queixa. Que o Cristo Salvador e Libertador, que se oferece todo dia ao sacrifício na Santa Missa, nos torne cristificados e eucaristizados neste mundo e salvos nos atrai à sua cruz para a redenção. E quando eu for elevado à ascensão ao céu, ele nos leve ao nosso futuro, à nossa glória na ascensão ao céu. Que Maria, aos pés da cruz, esteja sempre ao nosso lado, nos conforte e nos console, nas famílias, nos momentos doentes, no sofrimento, na dor e na morte, para que a gente contemple o Cristo morto e ressuscitado. A nossa vida é a nossa Páscoa e a nossa ressurreição. Que a Mãe de Jesus nos ajude a contemplar Cristo na cruz. É verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus e não contam aí as penas, só a alegria de nos sabermos corredentores com Ele. Que o Cristo, Libertador e Salvador, nos liberte de todos os males. Assim seja. Amém. Nós somos a Igreja da Cruz. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu em sua realeza para se fazer sacrifício
por nós se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda o matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revela. Solta a sua voz, diga: nós somos a igreja da cruz. Por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós, era pecado, agora é graça sem fim. Oh, oh, cantando bem forte, solta a sua voz. Ele desceu de sua realeza, vai, povo de Deus. Ele se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda o matador, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz. As mãos lá em cima. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Oh, 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 oh. Foi Jesus com seu sangue. Padre, quando a gente fala na exaltação da Santa Cruz, né? A gente passa a olhar a cruz de uma forma diferente. Mas às vezes é difícil a gente entender e olhar para a cruz com o pensamento de amor e não de sofrimento. Como que a gente pode exercer isso no dia a dia para olhar a cruz como sinal da nossa salvação e não de uma dor, de um sofrimento, de algo difícil, sabe? Não querendo dizer que a cruz que Jesus carregou foi fácil, mas olhar que ele carregou para nos salvar, né? Mudar a nossa perspectiva sobre ela. Nós temos que olhar a cruz com um olhar de esperança. Somos peregrinos de esperança. E Jesus disse: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. O que é que nós temos que renunciar em nossa vida? E a gente tem que abraçar todo dia esse caminhar peregrino de esperança, não é? Esperança porque somos chamados à vida, somos chamados à vocação, somos chamados a fazer acontecer a redenção do reino de Deus, a justiça e a paz, o amor entre nós, e viver a santidade, a busca de nossa vocação, e cada um no seu estado, como no mês de agosto, todas as vocações foram contempladas nos 5 domingos, né? Então, que a nossa vocação me leve. O Santo Carlos Acutis dizia assim: olha, o caminho, o GPS, a autopista para Deus, para o céu, é a Eucaristia. É a Eucaristia. É aí que está o Calvário, é a cruz de Cristo, né? Que nos alimenta, que nos encoraja, que nos faz abrir a mente, os olhos e o coração.
não nos abrasava o nosso coração quando o Senhor estava conosco, os discípulos de Emaús, né? Para muitos, a cruz era sinal de escândalo, né? De morte, de condenação, mas para nós cristãos, o próprio Filho de Deus padeceu e morreu na cruz, obediente ao Pai até a morte de cruz, por amor, em resgate de muito. O seu coração foi ferido, o seu coração foi transpassado pela lança, não é? Para jurar o sangue, para jurar a água, a remissão dos pecados, os sacramentos da igreja. Então, justamente para ser essa grande porta que se abre, esse grande coração santo que se abre, meditemos com humildade, não é? Na escuta, na humildade e na unidade, para que a gente possa seguir as pegadas do Mestre, a cada dia vivendo e correspondendo à paixão e morte, sepultados com Ele, mas ter um olhar de esperança. A minha vida é para Deus, não é? Eu não nasci para este mundo. Eu estou neste mundo para ser um colaborador, um cooperador, missionário, não é? Para que a gente ajude a esse povo a levantar-se, não ficar caído, reprimido, recalcado, não é? Tantas situações de guerra, quantas mães, quantas doenças, nossos hospitais, quanta via sacra, não é verdade? Quanta Semana Santa, quanta Sexta-feira Santa, quanta paixão do Senhor, mas a nossa vida não para na sexta-feira, a nossa vida para no domingo da ressurreição, para no sábado de aleluia, o fogo novo, a vida nova, tudo isso impulsiona o povo, nos dá alegria, nos dá coragem, porque senão nós somos um povo decepcionado, desiludido, não é verdade? Não, pelo contrário, abrir os nossos olhos para Cristo, caminhando e perseverando sempre para a nossa meta, o nosso final, que é a busca do céu, a busca da eternidade. Aqui nós somos peregrinos, mas para Deus é a eternidade que nós não podemos perder a nossa vida de jovens, de padres, de um bom cristão, de um honesto cidadão, não é? Então, a gente tem que olhar a cruz sempre. Olha, se o Filho de Deus veio ao mundo e acabou na cruz por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade, carregou a cruz, deixou transpassar o seu coração, jorrando o seu sangue para lavar e curar toda a enfermidade do mundo. Então, nós temos que fazer a nossa parte, não é? Com convicção, com conversão, com uma renovação espiritual neste ano do jubileu, não é verdade? Que nos oferece indulgências, nos oferece peregrinação, nos oferece vida de oração, nos oferece a confissão, a remissão dos pecados, a oração pelo Papa, não é verdade? Visitar as obras de misericórdia aos doentes, não é? Então, ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos olhando para aquele que nos salvou e nos amou. Vede com que prova Deus nos amou. Nos deu seu próprio Filho precioso do seu coração para que todos possamos ser salvos por Ele, através dele. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O senhor falou muito sobre ser peregrino, né? E me lembra muito, o ser peregrino é continuar o seu caminho, é ir, né? Ide. E me chama muito a atenção o toma sua cruz e siga-me. De que forma que a gente pode carregar as nossas cruzes, né? Porque às vezes a gente não tem só uma, às vezes a gente tem várias no nosso dia a dia, mas sem desviar do caminho de Jesus. Porque às vezes é difícil passar pelas situações sem desviar da nossa fé, né, padre? Essa é uma boa pergunta, querida. Todos passam por essas perguntas, os apóstolos também passaram, né? Mas o essencial é as pequenas coisas do dia a dia. Nunca olhar para trás, nos desviar do caminho, né? Ser sempre perseverantes, abraçar as pequenas coisas. E se a gente não coloca oração, não coloca espiritualidade, uma renovação espiritual, a gente não coloca virtudes heróicas, valores, positivamente, à luz da palavra de Deus, do Evangelho, nós caímos no fundo do poço, nós caímos em depressão, né? Então, olha, Deus pediu para Abraão, sacrifique o teu Isaque. Era o melhor que tinha, era sacrificar o filho, mas Deus providenciará, né? E quantas coisas, né? Então, Pedro andou sobre as águas, mas andou duvidando, afundou,
né? Quando a gente se desvia da meta, da luz, do centro, da contemplação, da distração da vida de oração, né? Que nós temos um longo caminho a percorrer. Esse caminho é um caminho de espinho, é um caminho de pedra, é um caminho estreito, é um caminho de desafios, é um caminho de lutas, né? A gente não pode voltar atrás. Às vezes nós buscamos a facilidade, né? Mas precisamos buscar a fidelidade que nos é proposta em vista do bem futuro, em vista da minha santificação, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perde a alma, perde Deus, perde a voz de Deus, os passos de Deus? O homem e a mulher velha, Adão e Eva, perderam os passos de Deus. Estavam desiludidos com a parte humana, tudo, acha que aquilo bombava, como diz o jovem, né? Se frustraram. Né? Então, e Deus vem ao nosso encontro, nos dá a oportunidade até de cairmos, de nos desviar, de tomar outros caminhos, mas nosso Senhor tem paciência, o Pai tem paciência e espera cada um de nós como filhos pródigos, né? Necessitados do abraço, necessitados do perdão, necessitados da acolhida, da roupa nova, da sandália, da dignidade, isso é, da dignidade. Então, nós nunca podemos nos desanimar. Sempre é importante olhar para o Cristo. Olha, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes tudo. Veja o meu coração, como está ferido e machucado. Toque, me restaure, né? No nascer de novo de Nicodemos, né? Dar um salto de qualidade, né? O nascer, levantar a cabeça, abrir o coração, buscar uma pessoa para um bom conselho, um padre, uma confissão, um psicólogo, um amigo, uma amiga que te dê uma palavra sábia, um bom conselho, não é? Nos ajuda a retomar os primeiros passos e ir em frente, que longo é o caminho que nos espera. Sermos peregrinos de esperança, e Jesus é a esperança que não decepciona. Santa Paulina já falava, né, padre? Embora venham ventos contrários, não desanimeis. Não desanimeis. Embora venha ventos contrários, não desanimeis nunca. E colocar tudo isso no oferecimento, no cálice, na patena de Jesus, para a nossa libertação, para a nossa santificação, para a cura de um mundo que está aí em conflito, em guerra, com tantas situações, tantas pessoas doentes, necessitadas. Mas nós temos tanta gente que estão aí no sofrimento, na agonia, está se oferecendo para Jesus, para a igreja, para mim, para você. Veja quanta fé, tanta gente com fé, né? Que acredita e que aposta, né? E de braços abertos para encontrar-se com Jesus. O senhor falou uma coisa que me chama muita atenção, né? Que Jesus conhece o nosso coração. Eu acho que é exatamente isso, porque no meio do caminho, igual o senhor falou, a gente pode cair muitas vezes, né? Mas mesmo sem a gente falar nada, Jesus conhece a gente. Deus sabe quem nós somos, conhece o nosso coração, conhece as nossas vontades e as nossas intenções. Muitas vezes a gente nem procura, mas ele sabe o que a gente quer de fato. Júlia, é muito importante a sua colocação, querida, porque desde toda a eternidade nós existimos no pensamento de Deus. Antes de sermos gerados no coração do papai e da mamãe, no útero materno, nós existíamos no coração de Deus. Deus sonha comigo, sonha com você, com cada um que está me ouvindo, porque você é uma pessoa muito querida, muito preciosa aos olhos de Deus. E Deus te contempla, e Deus espera que você corresponda, porque Deus tem um sonho para com cada um de nós, tem um projeto para cada um de nós. A vocação é uma resposta de um Deus providente a um povo que reza. A vocação é o encontro de duas liberdades, entre Deus e eu, entre Deus e você. Aí vai se dar livremente uma resposta para que a gente seja pleno e feliz. Você não está se preparando para o seu casamento, o sacramento do matrimônio? Você não tem a vocação para o matrimônio? Né? Você não está esperando o seu nenê que vai nascer com a sua esposa? É um sacramento da Sagrada Família. A família é santa. Olha, você percebeu? A mãe e o pai e os dois irmãos gêmeos, né? O Miguel e a irmã do Carlos Yacuti Santo Domingo, não estava presente na canonização. Que coisa fantástica, um coração de mãe e de um pai e dos dois irmãos gêmeos, não é verdade? Né? Que Deus abençoe, que nós possamos buscar e viver essa proximidade com Deus na vida de oração, com os vizinhos, na nossa casa, participar da Santa Missa, na comunidade, né? E assim nós seremos exaltados aos céus um dia.
O senhor falou agora uma partezinha e teve uma fala, e eu acho que com isso a gente pode chamar a música do programa de hoje, que me veio muito no coração, que é uma música do Frei Gilson, onde ele fala no meio da música: verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá, se ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar que o melhor de Deus virá. Eu acho que isso resume muito do que a gente falou hoje. A gente pode cair no meio, a cruz pode ser pesada, mas se a gente confia nos sonhos de Deus para nossa vida, a gente consegue seguir, né, Padre? Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue além, segue além, segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue além, segue além, oh, segue além, segue além. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá.
espera o melhor de Deus na sua vida. Talvez tudo esteja dando errado no momento, mas o melhor de Deus está chegando. Deus tem sonhos para você, sonhos que você não imagina. Sonhos de felicidade, sonhos de vida eterna. Não pare nunca, não desista nunca. Segue além. Segue além, oh, oh, oh. Segue além. Segue além. Como combinado na semana passada, neste mês de setembro, todas as semanas iremos trazer alguma curiosidade sobre a Bíblia. E hoje o Matheus vai falar pra gente mais uma das curiosidades que estava no livro Respostas Católicas sobre a Bíblia, um livro lançado pela Diocese de Joinville em 2023, onde fala especificamente sobre tatuagem. Afinal, a Bíblia proíbe usar tatuagem? Para nossa segunda rodada da série Respostas Católicas sobre a Bíblia, vamos trazer no dia de hoje uma dúvida muito frequente entre todos os fiéis. Afinal, a Bíblia proíbe fazer tatuagem? Garanto que você já escutou isso em algum lugar, principalmente de um familiar ou membro da paróquia, comunidade, onde frequenta. A tatuagem sempre foi polêmica e divide opiniões, mas é uma maneira de simbolizar momentos e gostos. Entretanto, é importante tomarmos cuidado quanto ao que tatuamos. Nunca podemos contrariar a nossa fé e irmos contra os valores de Deus. Segundo a religião católica, quando a tatuagem ofende a fé ou afasta-nos de Deus, ela não deve ser feita. Por isso, não convém que um cristão tatue símbolos que pertençam a outras religiões ou que estejam na moda. Convém que se pesquise bem sobre o que se pretende tatuar, qual a origem e significado. Lembrando, o corpo humano foi criado por Deus, que contemplando a sua criação, viu que tudo era muito bom, ou seja, sem defeitos ou sem necessidade de correções. Durante todo esse mês de setembro, tanto no programa Vida Pastoral, quanto nas redes sociais da Arquidiocese de Joinville, inclusive no nosso site também, você confere algumas curiosidades, como já mencionadas antes, do livro Respostas Católicas sobre a Bíblia. É importante a gente se atentar quanto ao que a Bíblia Católica nos fala, né? Sobre o que a tradução da Bíblia para a nossa igreja nos orienta para continuarmos nesse caminho que o Padre Ronque tanto nos falou hoje. Mas agora a gente vai para as notícias dessa semana. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Glória, celebra neste mês de setembro seus 60 anos de história. Para celebrar essa importante data, no dia 17 de setembro, quarta-feira, será celebrada a missa em ação de graças, às 19h30, para comemorar oficialmente o aniversário da paróquia. Neste dia, haverá a presença de padres que já passaram pela comunidade e acontecerá também a entrega dos novos vitrais da igreja. Após a celebração, haverá o corte do bolo comemorativo e a exibição de um documentário contando a trajetória da paróquia. Nesse momento festivo, a nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, do bairro Glória, todo esse bom povo sempre, essa eficácia do povo de Deus que busca em Nossa Senhora como os pastorinhos de Fátima, né? A vida de oração, a vida da comunidade, da comunhão, da participação e da missão. Nossos parabéns ao pároco que ela trabalha, a todos aqueles que passaram por lá, nossos bons padres que enraizaram
a palavra de Deus, o Evangelho, como Maria, tornaram Jesus conhecido e amado. Nossos parabéns e os falecidos, o descanso e a paz, que muitos já são falecidos, os párocos que passaram por lá. E agora, atualmente, nosso padre Vanoz, não é, que Nosso Senhor faça um filho predileto do coração de Jesus, seu amado filho. Parabéns a toda a paróquia pelos 60 anos de criação e com tanto bem que faz, como esta grande igreja, Casa da Mãe, Nossa Senhora, e que ela nos envia como pastorinhos a nossa cidade da Arquidiocese ao mundo para levar a palavra e para levar Jesus a alegria do Evangelho. Continuando as notícias dessa semana, agora a gente vai parabenizar a Rádio Arca da Aliança, que hoje, nesse dia 13 de setembro, convida todo mundo para celebrar com gratidão os 20 anos da rádio em Joinville. Será um dia inteiro para louvar a Deus pelas incontáveis sementes de esperança que foram lançadas ao longo de 2 décadas de evangelização, levando a palavra de Deus e a esperança de Cristo aos lares, corações e comunidades por meio da rádio. Parabéns, Rádio Arca da Aliança. Parabéns, Rádio Arca da Aliança, pelos seus 20 anos, né, de comunicação, comunicar Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, não é? Com esta alegria sempre que chega aos corações e às casas, para que todos possamos conhecer a doutrina, a palavra, o reino, a aliança de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe por todos aqueles que trabalham, que se dedicam à comunidade Arca da Aliança, a Casa Mãe, e que possamos continuar firmes, porque a palavra de Deus chega aos telhados a partir da rádio Arca da Aliança. E a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Costa e Silva, irá celebrar a missa em espanhol, amanhã, 14 de setembro, às 10h30. Todos estão convidados a participar, especialmente a comunidade hispanofalante. As missas em espanhol estão programadas para ocorrerem sempre aos segundos domingos de cada mês. E agora vamos para mais uma notícia, que é do Retiro Jovem do Instituto Padre Aloísio, o primeiro Retiro Jovem. O Instituto Padre Aloísio anuncia com muita alegria o primeiro Retiro Jovem com o tema Deixe Ele Te Conduzir. O retiro está marcado para o dia 4 de outubro e será um dia inteiro para se conectar com Deus, experimentar a alegria da fé e se inspirar no exemplo do venerável Padre Aloísio. O retiro acontecerá no Espaço Padre Aloísio, localizado em Nereu Ramos, e o valor da inscrição é de R$ 85,00, com 3 refeições inclusas. E para fazer a inscrição, é só acessar o site da Arquidiocese de Joinville, na matéria sobre o Retiro Jovem, e você consegue fazer as informações clicando no link presente na notícia. Eu acho muito importante, Mateus e Júlia, que nós estamos falando no programa Vida Pastoral. Tudo isso é vida, tudo isso é dinâmica, tudo isso é sinodalidade, tudo isso é chegar a essas rádios, quantas pessoas, quantos corações, e aqueles que me encontram dizem, eu ouvi vocês, eu vi o Senhor, não é? Então isso é importante, a divulgação e fazer acontecer tudo por causa do reino dos céus. A nossa arquidiocese se torna conhecida e amada através dos meios de comunicação de tantas rádios que a gente vê aqui, não é verdade? E assim a palavra de Deus vai multiplicando, né? Comunicadores e discípulos e discípulas, missionários e missionárias, né? Atraindo para o seu coração no seguimento da cruz de Jesus, né? No seguimento do dia a dia, abrace a cruz e venha após mim, né? Já que o padre falou também sobre juventude, essa nossa última notícia foi sobre juventude, e hoje a gente vai trazer aqui para vocês algumas informações muito importantes sobre o DNJ. Às 7 horas da manhã, vai ser abertos os portões da Expoville, aqui em Joinville. E às 8 horas da manhã será o início oficial do evento. Mas atenção, neste ano, por segurança, às 10 horas da manhã, os portões serão fechados, e depois desse horário não será mais possível acessar o pavilhão. O encerramento está previsto para as 6 horas da tarde. É importante reforçar que, no ano passado, tivemos 5.000 jovens na Farm Rio. E Dom Francisco fez um convite e lançou a semente de que cada jovem ali presente levasse mais um jovem neste ano. E as inscrições já estão abertas e estão bombando. Porém, para você jovem que tem interesse em participar do DNJ, ou para você, coordenador de grupo de jovens, que pretende levar o seu grupo, fique atento e faça a inscrição. A inscrição é individual e as vagas são limitadas. Então acompanhe o Instagram do Setor Juvenil, faça a sua inscrição e participe conosco. Algumas presenças ainda serão confirmadas e divulgadas,
Mas Dom Francisco já falou que vai estar conosco, vai ter muita animação, muita pregação, vai ter show com a banda Colo de Deus, que já foi anunciado no ano passado e tá todo mundo ansioso, mas queremos lembrar que a centralidade do DNJ é aquele que nos conduz à santidade, que é Jesus. Então, esperamos encontrá-los na missa, na adoração ao Santíssimo Sacramento, para juntos, como juventude, continuarmos seguindo esse caminho de esperança. E um grande sinal e uma grande motivação é o nosso santo Carlos Acutis, não é? Da comunicação, da internet, de calça jeans, de tênis, não é verdade? Que evangelizava pelo celular, pela mídia, não é? Então é importante, meus queridos jovens, ter este grande sonho das coisas do alto, do nascer de novo, não é? E que esse tempo seja, de fato, um despertar de muitas vocações, de muitos carismas, de muitos dons. E você, jovem, é a nossa esperança, é o nosso presente, é o nosso futuro, não é? Esperança porque todos somos chamados a serviço na sociedade e na igreja, não é? E que sejamos mais bons cristãos e honestos cidadãos. Então, que seja o momento de renovar, de um reavivamento, de um restaurar a nossa vida, a nossa fé, os nossos sonhos, os nossos ideais, que há um vasto caminho que se abre, é um horizonte caminho que se abre para essa nossa juventude, né? Com sonhos, né? E que bonito, e que assim podemos contar com você, jovem, o presente e o futuro da igreja nos serviços da vocação, no serviço dos trabalhos, não é? E na doação e na entrega para o Senhor Jesus. Dom Francisco costuma dizer que juventude não é idade, é um estado de espírito. Podemos esperar o senhor lá também, padre? Eu estarei lá com um estado de espírito. Todos somos jovens, então. Como todo encontro fala, a igreja é viva, a igreja é jovem. Então, vamos fazer a nossa igreja ficar viva. A igreja é jovem. E também recordando o projeto de padres para Santa Catarina, né, filho? Filha e filho, Mateus e Dona Júlia. Dona Júlia. Deus abençoe. E ali é o momento de lançar as sementes, que encontre terra boa nos corações, né? E que o coração seja uma terra boa para essa semente produzir muitos caminhos de discernimento, de santidade, de prosperidade na alegria do Evangelho, no crescimento do Evangelho, né? E no crescimento da fé, desviando-se de tantos caminhos que o mundo oferece, que são atraentes e fáceis, mas nós buscamos o caminho sempre da cruz, da fidelidade e de ser persistente e não voltar atrás. Então a rede já foi lançada a partir de hoje. Na Festa da Partilha, que aconteceu em agosto, foi uma festa e um evento muito bonito em São Bento do Sul. Muitos fiéis estavam por lá, mesmo no frio, mesmo com chuva. A Promosul se tornou um lugar acolhedor e agora é a vez da gente fazer a Expoville e ficar dessa forma. E agora vamos para os aniversariantes da semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. No dia 16 de setembro, os parabéns vão para o padre Alberto Luiz Huber e padre Haroldo Queller. E no dia 19 de setembro, as felicitações vão para Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, padre Fábio Almeida dos Santos e padre Elias de Oliveira. Então, aos padres e ao nosso querido arcebispo Dom Murilo, parabéns, felicitações, que o amor do coração de Jesus seja derramado sobre eles largamente, para que conceda muita saúde, muita bênção, muita paz, e Nossa Senhora façam filhos prediletos do seu Filho Jesus. Parabéns, muitas felicidades, longos anos de vida, alegria da vossa presença, do vosso ideal e de estar presente em nossa arquidiocese. Vamos começar agora o quadro de Santos da Semana, os santos que a gente celebra de 13 a 19 de setembro. Santos da Semana. Vida e inspiração. E começando hoje, celebrando São João Crisóstomo. São João Crisóstomo nasceu em 349 na Antioquia e recebeu sólida formação cultural e religiosa graças à sua mãe Antusa. Foi ordenado sacerdote e destacou-se como pregador eloquente, vivendo também experiência de eremita no deserto. Pregava com firmeza contra a corrupção, os vícios e a riqueza, defendendo os pobres e a vida coerente com o Evangelho,
tornou-se patriarca de Constantinopla em 397, mas conquistou inimigos entre a nobreza e o clero por sua franqueza. Exilado 2 vezes, faleceu em 407, recebendo o título de Boca de Ouro. São João Crisóstomo, Júlia e Mateus era chamado como Boca de Ouro, porque ele falava com tanta beleza, com tanta arte, com tanta facilidade, com tanta profundidade, não é? E que era o ouro que saía da boca, a palavra de Deus, nos contagiava, não é? Ele foi um grande pregador, eloquente, vivendo experiências no deserto, né? Por isso, como é importante nós também, vai ao deserto. O profeta Oséias nos diz, vai ao deserto que eu te falo ao coração. Como é importante os retiros, os momentos de oração pessoal, o recolhimento. Vai ao deserto, né? Então, ele tornou-se assim um grande pregador, um grande pregador com firmeza, com coragem, com determinação, tão necessário para os nossos dias também, né? Combatendo a corrupção, tantas confusões nesse mundo que está por aí, né? Entende? Como é necessário que a gente pregue com firmeza contra essa corrupção, os vícios e as riquezas, né? Defendendo os pobres e a vida coerente com o Evangelho, né? Então, como patriarca, ele que nos ajude, né? Para que a nobreza de Deus, a nobreza da cruz, seja exaltada, dando a vida em resgate de muito. E amanhã celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, que teve origem em Jerusalém, em 335, após a dedicação das basílicas construídas por Constantino e a descoberta da cruz por Santa Helena. No ano de 614, os persas roubaram a relíquia, mas o imperador Heráclio a restituiu a Jerusalém. A celebração não exalta o sofrimento, mas o amor de Deus manifestado em Cristo crucificado. A cruz é sinal de misericórdia, vida nova e escolha de fé para todo cristão. Para a Igreja, ela é a árvore da vida, altar da nova aliança e sinal de pertença a Cristo. Então, meus queridos, nós já falamos tanto, ouvimos da cruz, né? Então, aqui nos foi dito tantas coisas bonitas, né? A celebração não exalta o sofrimento, mas o amor de Deus que é manifesto em Cristo crucificado. A cruz como sinal de misericórdia, de vida nova e escolha de fé para todo cristão. Para a Igreja, ela é a árvore da vida, é o altar da nova aliança, é o sinal de pertença a Cristo. Vamos não tirar as cruzes de nossas igrejas, de nossas casas, mas que elas estejam em lugar de destaque, porque Jesus é o crucificado, é o ressuscitado, não é? Então, hoje em dia, há um abandono da cruz, não é? Do sofrimento, do crucifixo. É preciso retornar às fontes, à essência, que Jesus é o centro, é a razão de nossa vida, o Cristo crucificado. Caminhamos na estrada com Jesus, seguindo os passos de Jesus crucificado para uma libertação, uma vida nova, para a cura de nossas enfermidades. Que não seja escândalo, mas que seja um sinal do senhorio de Cristo sobre os que no batismo são configurados a Ele na morte e na glória, não é? E a tradição dos santos padres, a cruz é o sinal do Filho do Homem que comparecerá no fim dos tempos. A festa da exaltação da Santa Cruz, que no Oriente é comparada àquela da Páscoa, relaciona-se com a dedicação das basílicas constantinopolitanas construídas no Gólgota e sobre o sepulcro de Cristo. Então voltamos para a centralidade de Cristo, da Páscoa, né? A sua dolorosa paixão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Já no dia 15 de setembro, celebramos Nossa Senhora das Dores. A devoção a Nossa Senhora das Dores surgiu no fim do século XI e foi fortalecida pela Ordem dos Servos de Maria e pelo hino Stabat Mater. A festa passou por várias mudanças de data até ser fixada por Pio X em 15 de setembro, logo após a exaltação da Santa Cruz. Sua memória recorda Maria unida à paixão de Cristo e sua maternidade universal no Calvário. As 7 dores de Maria, relatadas nos Evangelhos, expressam seu sofrimento ao lado do Filho.
A iconografia a retrata com o coração transpassado por espadas ou segurando Jesus morto, como na Pietà. E no dia 16 de setembro, celebramos São Cornélio e São Cipriano. A celebração conjunta de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo de Cartago, é muito antiga. Cornélio foi eleito Papa em 251, enfrentou o cisma de Novaciano e morreu exilado em 253. Cipriano, convertido ao cristianismo em 246, tornou-se bispo e defendeu a reconciliação dos apóstotas, enfrentando rigoristas e cismas locais. Convocou um concílio em 252 e, durante a perseguição de Valeriano, foi martirizado em Cartago. Ambos são lembrados como testemunhas fiéis da verdade cristã em tempos de perseguição. No dia 17, celebramos São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino nasceu em 1542, em Montepulciano, e entrou na Companhia de Jesus em 1560, sendo ordenado sacerdote em 1570. Destacou-se como professor e teólogo no Colégio Romano, elaborando a obra Controversiae, em defesa da fé católica frente à Reforma. Foi diretor espiritual de São Luís Gonzaga, autor de um catecismo popular e consultor do Santo Ofício. Criado cardeal em 1599 e arcebispo de Capua em 1602, exerceu intenso zelo pastoral e serviços à Santa Sé. Faleceu em 1621 e foi canonizado e proclamado doutor da Igreja por Pio XI. E no dia 18 celebramos São José Cupertino. São José Cupertino nasceu em 1603, em meio à pobreza, e desde jovem buscou seguir os franciscanos, apesar das dificuldades nos estudos. Ordenado sacerdote em 1628, por circunstâncias providenciais, destacou-se por sua humildade, chamando-se a si mesmo de irmão burro, mas era iluminado pelo dom da ciência infusa. Ficou conhecido por êxtases e levitações durante a oração, o que lhe trouxe investigações, mas também a admiração. Viveu em simplicidade e intensa devoção à Eucaristia, falecendo em 1663, em Ósimo. Foi canonizado em 1767 e tornou-se padroeiro dos estudantes e universitários. E para encerrar os santos dessa semana, vamos para um santo que é bem conhecido entre torcedores de futebol? Amantes de futebol, pode ser? Acho que sim. Dia 19 de setembro, dia de São Januário. São Januário nasceu em Nápoles, no século III, e foi bispo de Benevento, conhecido por sua fé e caridade. Durante as perseguições do início do século IV, foi preso junto com companheiros e martirizado por decapitação. Outra tradição relata que resistiu a torturas e ao fogo antes de ser morto. Seu sangue foi recolhido por uma fiel e, desde o século XIV, o milagre de sua liquefação é atestado em Nápoles, repetindo-se 3 vezes ao ano. Venerado desde o século V, foi oficialmente canonizado pelo Papa Sisto V em 1586. Estamos encerrando o nosso programa Vida Pastoral, mas desde já quero agradecer a todos que escutaram o programa. Espero encontrá-los novamente na próxima semana. Mateus, muito obrigada. Obrigado, Júlio. Obrigado, Padre. E obrigado a você, ouvinte. Um abraço e até a próxima. Padre Ronque, é uma alegria tê-lo conosco novamente e as portas do programa Vida Pastoral também estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Para mim sempre é um momento todo especial, que assim chego diante de você, jovem, e vou renovando a minha mocidade, a minha juventude, não é verdade? E a vocês que estão nos ouvindo com tanta devoção e piedade nesses abençoados rádios, por essa imensa arquidiocese, como faz bem estarmos tão próximos, não é, de vocês pela comunicação. Comunicar sempre a palavra de Deus, a verdade, sendo meus comunicadores da verdade e da paz, não é? E principalmente nesse dia da exaltação da Santa Cruz, nós precisamos ser humilhados, não é? Encarnados no dia a dia, mas para que tudo isso seja exaltado na glória do Pai um dia, não é? Porque
abraçamos a cruz, não murmuramos, não reclamamos, não voltamos para trás, mas seguimos confiantes, né? A cruz do Senhor é a nossa salvação e ela é o nosso cajado. A cruz do Senhor é a nossa bengala, não é verdade? Para que a gente siga os passos com firmeza e não caia, não desmorra, não desfaleça no caminho, tá bom? Então que Deus abençoe e nesse final de semana tão agraciado, olhemos para a nossa cruz, contemplemos, meditemos a cruz do Senhor, que é a nossa salvação. E vamos rezar a oração final, né, filha? Então, ó Deus, quisestes que o vosso Filho unigênito sofresse o suplício da cruz para salvar a pessoa humana. Concedei que, tendo conhecido na terra este mistério, mereçamos nós também alcançar no céu o prêmio da redenção, Cristo nosso Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E como é bom sempre fazer o sinal da cruz, né? É a nossa cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Porque a cruz, nós fomos marcados, nós fomos lacrados, não é verdade, né? Nós fomos ungidos no batismo pela cruz do Senhor como templos de Cristo, no seu seguimento, no seu discipulado, na missionaridade, nessa proximidade com Jesus. Padre, dá sua bênção pra gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, vos guie, vos proteja, vos livre de todo mal, vos dê a força para vencer e carregar o peso do seu estado de vida, de como você está, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da tua vida. Que o Cristo seja o nosso meio e fim, começo, meio e fim. E nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!